Olá, meus queridos, bom dia, boa tarde, boa noite. Eu não sei em que horário você vai assistir essa aula, mas seja muito bem-vindo mais uma vez. Nesse mergulho no inconsciente infantil, essa é a segunda parte daquele conteúdo da aula anterior, e nós vamos aqui aprofundar nessa clínica infantil para você ficar, expert no atendimento a crianças. Bom, eu sou a professora Sandra Staff, estarei guiando você nesta aula, nesse curso completo, e vou abrir aqui os slides para que a gente possa dar continuidade. Vamos lá, abrindo aqui. Muito bem. Então, essa é a aula 22, módulo 4. O que você vai estudar nesta aula aqui? Os fundamentos da transferência infantil, a perspectiva kleiniana, tá? Eu busquei colocar mais fundamentos da Melanie Klein, tá? Porque eu gosto do método dela, que é o método do brincar. Então, eu estou com base nessa clínica infantil no método da Melanie Klein. O brincar como um vínculo principal da transferência, a transferência dos pais, o analista como um objeto e função simbólica, o manejo clínico e riscos, limites e enquadre como base terapêutica e as intervenções possíveis. Então vamos lá. E mais um caso real. Então, sejam muito bem-vindos a essa segunda parte, né, dessa transferência, agora falando de transferência da criança nessa clínica psicanalítica infantil. Nesta aula, vamos aprofundar a compreensão de como a transferência se manifesta nesse espaço analítico com as crianças, indo além das palavras e adentrando o universo simbólico do brincar, do corpo e das atitudes. Abordaremos também a transferência dos pais, tá? Um elemento crucial que pode sustentar, dificultar ou interromper o tratamento. O nosso objetivo nessa aula é oferecer ferramentas clínicas para que você possa manejar esses fenômenos com ética, sensibilidade e firmeza, sustentando um espaço seguro onde a criança possa reorganizar o seu mundo interno. E sempre, né, nós temos aqui uma atividade de reflexão no início. Pense em uma criança que você trabalha ou já trabalhou, ou uma criança que você conhece. Pense numa criança que você conhece. Como ela se comunica com você? É através do brincar? É através do corpo? É através de palavras? É através de atitudes? Que sentimentos essa criança desperta em você? Proteção? Irritação? Identificação? Insegurança? Como os pais ou responsáveis se posicionam em relação ao seu trabalho? O seu trabalho como psicanalista, no caso. Se você não for, não tem problema, tá? Eles idealizam, questionam, delegam, resistem. Guarde essas reflexões que você vai fazer, tá? Guarde para você mesmo, ou anota aí. E elas serão úteis para você conectar a sua experiência com os conceitos que nós vamos estudar hoje sobre transferência, brincar e manejo clínico. Então vamos lá, transferência da criança na clínica psicanalítica infantil. Na clínica infantil, a transferência se estabelece
desde o primeiro contato, mesmo quando a criança ainda não dispõe de recursos simbólicos para verbalizar, né, os afetos ali. Diferentemente da clínica com os adultos, a transferência infantil não se expressa prioritariamente pela palavra, mas pelo brincar, pelo corpo, pela atitude dela, pelas fantasias e pela forma como a criança relaciona com você, né? Ela se relaciona com você enquanto analista. E é fundamental que você compreenda que a criança não transfere apenas conteúdos conscientes, mas conteúdo, vivências emocionais precoces e modos primitivos de vínculos. A criança e o analista como figura significativa. A criança tende a investir o analista, né, tende a investir o analista como uma figura significativa do seu mundo interno. Ou seja, ela não vai saber que você é um analista, que você é um profissional. Para a criança, no mundo interno dela, isso não existe. Você pode ser vivido por essa criança como um cuidador, um pesquisador, um salvador, um juiz, né? Ou uma ameaça mesmo, de acordo com as experiências emocionais, primárias que estruturam o seu psiquismo. Essas posições transferenciais não dizem respeito a quem você é. Mas assim, mas ao lugar que ela ocupa nessa economia psíquica da criança, naquele momento do tratamento. Sustentar esse lugar sem atuar é uma exigência clínica central, tá? Então, é um posicionamento que você vai ter que aprender a ter ao lidar com as crianças na clínica. Então, vamos ver uma perspectiva kleiniana da transferência infantil. Especialmente inspirada na Melanie Klein, a transferência é imediata e intensa. Fantasias inconscientes são projetadas no analista desde o início, muitas vezes de forma crua e pouco simbolizada. Então, o que pode aparecer? Agressividade, medo, idealização ou rejeição, expressão no brincar ou manifestações diretas dessas fantasias. E o espaço analítico torna-se o palco onde o mundo interno da criança se revela. Repetição de padrões de vínculo. É comum que a criança repita na relação analítica os mesmos padrões de vínculo que estabelece em sua casa, né? Em outros contextos significativos. Ou seja, ela leva o que ela vive em casa para outros contextos. Uma criança que vive em ambiente invasivo pode testar os seus limites, invadir o espaço do analista ou desorganizar o setting, quer dizer, o espaço. Já uma criança submetida a exigências excessivas pode buscar agradar, obedecer demais, né? Ser rigidamente ou evitar o conflito. Ambos os casos, a tendência, né, em ambos os casos, a transferência oferece material precioso para a compreensão desse sofrimento psíquico. O brincar como vínculo, tá? Na transferência. Esse brincar é o principal vínculo da transferência infantil. As escolhas de brinquedos, as histórias encenadas, os personagens criados e as emoções envolvidas revelam como a criança percebe o mundo e os vínculos. Observe quem é você na brincadeira, por exemplo. Você coloca ali ela para brincar. Como que ela representa você ali naquela brincadeira, você como analista? Quais papéis lhes são atribuídos e como esses papéis se transformam ao longo do processo? Essas mudanças indicam movimentos psíquicos importantes. Então, quando a gente fala em transferência na clínica infantil,
é a criança transferir para o analista, mas não de forma verbal, através de um brincar, ela demonstra ali na brincadeira o que que ela está transferindo para o analista, o que que ela está transferindo para o carrinho que ela brinca, o que que ela está transferindo para o boneco que ela brinca. Manifestações corporais da transferência. Então, a transferência da criança também pode se manifestar por meio do corpo. Aproximações excessivas, recuos, rigidez, agitação ou busca constante de contato físico são formas de comunicação transferencial. É essencial que você mantenha uma postura clara, firme, acolhedora, garantindo limites que ofereçam segurança sem rejeição. Tá? Então, é muito importante você oferecer essa segurança, mesmo dentro de um contexto que ela mostra para você uma violência, algo que venha, né, a afetar a sua emoção como um psicanalista. Articulação com a transferência dos pais. Outro impacto importante é que a transferência da criança está intrinsecamente ligada à transferência dos pais. Muitas vezes a criança responde não apenas ao seu mundo interno, mas às expectativas, ansiedades, fantasias parentais projetadas sobre ela, tá? Então, ela está apresentando ali esses conteúdos que os adultos colocam sobre ela. Por isso, a leitura da transferência infantil exige que você considere o campo familiar como parte do processo sem confundir os lugares. O manejo da transferência infantil não se dá por interpretações diretas e verbais excessivas. Ele acontece, sobretudo, pela sustentação desse espaço, pela continuidade, pela constância da presença e pela capacidade de nomear, quando possível, os afetos de forma simples e acessível à criança. A interpretação deve ser cuidadosa, respeitando o nível de simbolização disponível. E a contratransferência, né? Elaboração pessoal. Você deve estar atento às suas próprias reações emocionais na relação com a criança. Afetos intensos despertados em você podem indicar movimentos transferenciais importantes. No entanto, essas reações precisam ser elaboradas em supervisão e análise pessoal e jamais atuadas no atendimento. Ou seja, você precisa da ajuda de uma outra pessoa também para você lidar com essas emoções que vão chegando a você dentro desse espaço analítico da criança em si. E a compreensão profunda, né, da transferência. Compreender a transferência da criança é compreender como ela se constrói, né? Como ela constrói os vínculos, como ela lida com o amor, com o ódio, com a dependência e a separação. Ao sustentar esse processo com ética e sustentabilidade, você oferece à criança a possibilidade de reorganizar o seu mundo interno e construir novas formas de relação consigo mesma e com os outros. Ainda a transferência dos pais na dimensão decisiva, tá? Na clínica infantil, a transferência não se limita à criança. Os pais também estabelecem uma relação transferencial com o analista. E essa dimensão é decisiva para o andamento do tratamento. Muitas vezes é a transferência dos pais que sustenta, dificulta ou até interrompe o processo analítico da criança. Por isso, você precisa aprender a escutar com a mesma atenção clínica dedicada ao analisando infantil.
Lugares simbólicos atribuídos ao analista. Os pais tendem a investir o analista em lugares simbólicos ligados às suas próprias histórias psíquicas. Você pode ser visto como um salvador, como autoridade, como um juiz, como um cúmplice, como uma ameaça ou como alguém que vai consertar aquilo que eles não conseguiram elaborar. Essas expectativas não são conscientes, mas se revelam nas falas, nas cobranças, nas resistências, nos atrasos, nas faltas e nas tentativas de controle do tratamento. Então, são manifestações dessas resistências que os pais trazem, né? Por exemplo, não pagar no dia certo ou esquecer de fazer o pagamento, atrasar ou de repente em cima da hora falar que não vai dar para ir. Demanda por alívio rápido do sintoma. É comum que os pais depositem no analista o desejo de alívio rápido do sintoma da criança, sem questionar a dinâmica familiar que sustenta esse sofrimento. Ou seja, para os pais, eles não vão colocar em conta que a criança está passando por aquele problema por consequência da vivência ali dentro da família, dentro da casa. Eles querem uma solução e rápida. Nesses casos, a transferência aparece como uma demanda por normalização, correção ou adaptação, e não por compreensão. Cabe a você sustentar o lugar analítico sem se deixar capturar pela urgência parental. A desconfiança e crítica dos pais. A transferência dos pais também pode se manifestar como desconfiança, crítica, desvalorização do trabalho clínico, questionamentos constantes, pedidos de relatórios excessivos ou tentativas de invasão do espaço da criança. Isso indica muitas vezes angústia profunda relacionada à perda de controle, culpa ou medo de serem responsabilizados pelo sofrimento do filho. Olha só. Então, é o que a gente estava falando na aula passada, né? Às vezes, o pai e a mãe verbaliza que quer a cura daquela criança, quer a reorganização daquele comportamento, mas ele também pode estar impedindo que essa melhora ela aconteça. Transferência idealizada e seus riscos. Em alguns casos, os pais estabelecem uma transferência idealizada colocando o analista em um lugar de saber absoluto. E essa idealização pode parecer favorável no início, mas tende a se transformar em decepção com o processo, né? Quando o processo exige tempo, limite, implicação subjetiva. Então, reconhecer esse movimento é essencial para evitar situações de dependências. Então, aqui, por exemplo, quando o analista percebe essa idealização, muito elogio, sabe? Muita valorização ali nos primeiros momentos, não se leve pelos elogios, porque daí pouco tempo começam a vir as decepções, que também são as transferências, né? Vem em forma de transferência, e você está preparado para lidar com isso tudo. O discurso parental sobre a criança. A relação transferencial dos pais também se expressa na forma como elas falam da criança. Quando o discurso parental é rigidamente patologizante ou excessivamente defensivo, você pode escutar não apenas o conteúdo, mas o afeto que sustenta essas narrativas. Muitas vezes, o sintoma da criança toca em pontos sensíveis da história emocional dos próprios pais. Então, fica aquela, né? Será que o pai não está ali colocando a culpa na criança, né? Toda a responsabilidade da criança está num comportamento neurótico, sendo que a responsabilidade desse
comportamento é deles. Postura ética do manejo da transferência parental. O manejo da transferência dos pais exige uma postura clara, ética e firme. Você não deve ocupar o lugar de educador, conselheiro, juiz da família. O seu papel é sustentar um espaço de escuta, reflexão, sem alianças inconscientes que reforcem conflitos familiares. É fundamental evitar tomar partido ou validar narrativas que excluam a complexidade do campo relacional. Então, nessa dinâmica de você com os pais, evitar, né? Evitar, assim, ficar apoiando o que um pai diz, tomar partido da mãe ou do pai, sabe? E evitar, né? Esse vínculo, né, com um deles, né, com um das figuras parentais. Entrevistas com os pais, cuidados necessários. As entrevistas com os pais são momentos privilegiados para trabalhar a transferência, mas devem ser conduzidas com cuidado para não invadir o espaço analítico da criança. É preciso identificar o que pode ser compartilhado e o que pertence exclusivamente ao campo infantil. Essa separação protege o processo terapêutico e fortalece a confiança. Então, de repente, você está ali com a criança e, num primeiro momento, você percebe e e tem um primeiro julgamento da situação, mas assim, não compartilhar ainda, né, isso com os pais, deixar o tempo ir fluindo. Lembra que na psicanálise a gente evita muito essa questão de diagnosticar. A gente deixa o processo, por mais que você percebe, você não para ali, você deixa o processo fluir para ver como se desenrola. Contra-transferência, relação com os pais. Você também deve estar atento à sua própria contra-transferência em relação aos pais. Sentimento de irritação, identificação excessiva, impaciência, o desejo de resolver rapidamente uma situação, são sinais de que algo da transferência parental está em jogo. Esses afetos precisam ser elaborados em supervisão. Então, é que nem eu falei, você precisa ter o seu próprio terapeuta. Compreensão do campo familiar. Compreender a transferência dos pais é compreender o campo em que a criança está inserida. Ao sustentar esse campo com ética, clareza e escuta qualificada, você cria condições para que o tratamento da criança avance sem ser sabotado por demandas inconscientes do ambiente familiar. Ou seja, quanto mais atento você está nessa questão de transferência, contra-transferência, mais você compreende o que está acontecendo. Porque é saudável a transferência, é necessária no campo analítico, tá? E se você percebe, você pode o quê? Manejar isso, você pode trabalhar com essa informação para conduzir o processo terapêutico. O analista como objeto e como função simbólica. Na clínica psicanalítica, especialmente nessa infantil, o analista não é apenas uma pessoa real presente na relação. Ele ocupa simultaneamente um lugar de objeto psíquico e de função simbólica. Compreender essa diferença é fundamental para que você sustente o setting analítico sem se confundir com as projeções que lhe são endereçadas. O analista como um objeto psíquico. Como objeto, o analista é investido pelas fantasias inconscientes do paciente e de toda a sua família. A criança, por meio da transferência, pode vivenciar o analista como um objeto bom, como um persecutório, um objeto ausente, um objeto controlador e até reparador.
Essas vivências não dizem respeito a quem você é, mas ao modo como o mundo interno, né, dessa criança se organiza. Como você reage a essas projeções de forma pessoal, perde o lugar analítico e passa a atuar o papel que o inconsciente lhe atribuiu, tá? Então, quando você reage a essas projeções de forma pessoal, ele perde o lugar analítico e passa a atuar no papel que o inconsciente lhe atribuiu. Perspectiva kleiniana, objeto interno. Na perspectiva kleiniana, o analista frequentemente é colocado no lugar de objeto interno carregado de afetos primitivos. Quais são esses afetos primitivos? Amor, ódio, medo, a dependência também emerge de forma intensa, especialmente em crianças pequenas ou em situações de sofrimento psíquico grave, tá? A sua tarefa não é responder a essas expectativas, mas suportá-las simbolicamente, oferecendo continências psíquicas. O analista como função simbólica. Já como uma função simbólica, o analista representa algo que ultrapassa a sua pessoa. Ele encarna a possibilidade de simbolização, de escuta, de elaboração do conflito psíquico. E é a função do analista que permite transformar experiências emocionais brutas em pensamento. Quando você sustenta essa função, ajuda a criança a organizar afetos e que antes, né, só podiam ser carregados pelo corpo e pelo comportamento e pelo sintoma. Ou seja, quando você consegue sustentar essa função, né, simbólica ali, você consegue fazer com que essa criança vá se reorganizando, vá, elaborando esses conteúdos e vai melhorando de toda forma. E a sustentação da falta e do limite? Na função simbólica, ser função simbólica não significa de forma imediata as demandas emocionais, significa sustentar a falta, o limite, o tempo do processo analítico. Para a criança, isso é profundamente estruturante, pois oferece um modelo de relação que não se baseia na invasão, no abandono ou na gratificação imediata, ou também na construção do sentido, né? Ela vai se basear na construção do sentido. Então é isso, né? Então, mesmo você, como psicanalista, você precisa saber colocar limite, né? Trabalhar com a questão da falta, sustentar esse tempo do processo analítico para que essa criança tenha ali, é que nem eu falei na psicanálise do adulto, né? Esse enquadramento dentro da psicanálise, que é o horário de atendimento, que a pessoa tem que chegar no horário, tem que fazer o pagamento certinho, né? Então, são limites para os adultos, são regras para os adultos, mas no setting analítico infantil é muito valoroso, é muito saudável ter esses limites também para a criança. Expressão da função simbólica clínica infantil. Na clínica infantil, essa função simbólica se expressa também na maneira como você organiza o espaço, conduz o brincar e responde à linguagem não verbal. Cada intervenção, cada silêncio e cada limite comunicam algo ao psiquismo da criança. O analista torna-se, assim, um ponto de referência para a construção do eu e para a diferenciação entre fantasia e realidade. Então, tudo isso aqui começa a trazer para a criança o que que é fantasia, o que que é realidade. Porque, assim, gente, uma pessoa neurótica, uma pessoa que tem um problema mais grave,
que acontece? Ela acaba criando uma imaginação além dessa vivência real. Por exemplo, um pai que briga com a mãe, o filho, ele pode ter imaginado em alguma época da infância que é, que ele protegia a mãe do pai, vamos dizer assim. E na imaginação dele, ele protegia fisicamente, mas isso não aconteceu fisicamente. Por exemplo, também, uma menina, por exemplo, que fantasiou, né, uma cena de sexo, por exemplo, ou porque ela via os pais e ela aprendeu sobre isso, e ela fantasiou que o pai também fez isso com ela, tá? Então, a gente precisa ficar muito atento para trazer esse senso de realidade para a criança que está sendo atendida. Neutralidade analítica, significado preciso. É importante compreender que o analista não é neutro no sentido de ser indiferente, mas é neutro no sentido de não se apropriar do lugar que lhe é atribuído, tá? Você escolhe o afeto, mas não o atua. Escuta a agressividade, mas não a devolve. Reconhece a dependência, mas não a reforça. Essa posição é o que sustenta o trabalho analítico. Olha que incrível. Então, você percebe as coisas, mas você percebe. Você não vai, como é que fala aqui? Olha, é, reforçar aquilo. Você não vai fazer algo sobre aquilo. Você vai sustentar e ouvir e escutar, tá? Riscos da confusão de lugares. Quando o analista confunde com o objeto, passa a buscar ser amado, reconhecido ou aprovado pelo paciente ou pelos pais. Quando se afasta da função simbólica, tenta resolver, aconselhar ou corrigir. Ambos os movimentos comprometem o processo. O trabalho analítico exige que você permaneça disponível como presença, mas firme como função. O lugar estruturante do analista. Ser analista é aceitar ocupar um lugar que não é confortável, mas é estruturante. É sustentar o vazio necessário para que o sujeito possa se construir. E ao compreender o seu papel como um objeto transferencial e ao mesmo tempo como uma função simbólica, você fortalece a sua posição clínica e possibilita transformações profundas no psiquismo da criança e também no campo familiar. Riscos e cuidados no manejo clínico. Esse manejo clínico na psicanálise infantil exige atenção constante, responsabilidade ética, clareza do lugar que você ocupa nesse processo, diferente da clínica dos adultos. O trabalho com as crianças envolve múltiplos níveis de transferência, intensa mobilização emocional e a presença direta da família no campo analítico. Por isso, os riscos de atuação inadequados são maiores e exigem vigilância contínua. A atuação da contratransferência. Um dos principais riscos é a atuação da contratransferência. Afetos despertados pela criança ou pelos pais podem levar o analista a assumir posições que não lhe cabem, como o papel, por exemplo, do salvador, do juiz, do substituto parental. Quando você tenta proteger excessivamente a criança, confrontar os pais de forma impulsiva ou tomar partido nos conflitos familiares, deixa de operar como um analista e passa a reforçar a dinâmica sintomática existente. Ou seja, se você não estiver atento, você vai entrar no problema e vai reforçar o problema. Demanda
versus necessidade clínica. Outro risco frequente é confundir demanda com necessidade clínica. Nem tudo o que os pais pedem corresponde ao que a criança precisa. Atender às expectativas dos adultos sem escutar o sofrimento infantil pode transformar a análise em um instrumento de adaptação forçada. Ou seja, imagina, você vai ouvir os pais e não ouve direito a criança, não faz ali o trabalho com a criança e vai só pelo que os pais dizem. O cuidado aqui está em sustentar a escuta da criança, mesmo quando isso gera desconforto nos pais, sem romper o vínculo terapêutico. Risco de invasão psíquica. Há também esse risco de invasão psíquica. Intervenções precipitadas, interpretações excessivas ou inadequadas à idade e ao nível de simbolização da criança podem gerar angústia e retraimento. Na clínica infantil, o tempo psíquico deve ser respeitado. A interpretação precisa emergir do material apresentado pela criança e ser formulada de modo acessível à sua capacidade emocional. Ou seja, você precisa fazer a sua análise de acordo com o material apresentado pela criança. Você tem a narrativa do pai e da mãe, mas é o conteúdo que a criança traz, a interpretação, né, precisa ser de acordo com o que a criança traz. Vamos lá. A importância desse espaço como um organizador. O manejo do espaço é outro ponto sensível. Alterações frequentes do horário, excesso de flexibilização ou quebra dos limites enfraquece a função simbólica do analista. Ou seja, se o analista não coloca as regras, tanto para os pais quanto para as crianças, o processo terapêutico não se sustenta. O setting, né, o espaço, não é uma formalidade, mas é um organizador psíquico, ou seja, se tem organização, vai ter organização psíquica também. Ele oferece segurança e previsibilidade, elementos essenciais para que a criança possa se expressar e elaborar os seus conflitos. E o excesso de identificação com a criança? É preciso cuidado também com o excesso de identificação com a criança quando o analista se reconhece demais na história do paciente. Corre o risco de perder a escuta analítica e interpretar a partir da sua própria história e experiência. Então, vamos dizer que você pegou uma criança que foi, por exemplo, maltratada ou abusada na infância. E você começa a entrar nessa história, tanto trazida pelos pais quanto trazida pela criança, e você começa a se identificar demais com essa história, se lembrar demais da sua vida passada, isso pode interferir, tá? Interferir demais nesse processo psicanalítico com a criança. A análise pessoal e a supervisão são fundamentais para evitar esse tipo de confusão e garantir a ética do processo, ou seja, você precisa estar em processo de terapia constantemente quando você é um terapeuta. Comunicação com os pais e sigilo. Na relação com os pais, o cuidado está em manter uma comunicação clara, sem revelar os conteúdos do espaço analítico da criança. O sigilo deve ser preservado mesmo quando há pressão por informações. Eu contei para vocês em uma das aulas, né, que é uma conhecida minha que ela levou o filho na psicóloga e a psicóloga contava tudo para a mãe. E a mãe narcisista chegava em casa e malhava o filho com as informações que a psicóloga passava. Isso não pode. Ao mesmo tempo, é necessário orientar os pais de forma ética, ajudando-os a compreender o seu papel no sofrimento infantil, sem culpabilização ou acusações diretas.
Medicalização e patologização precoce. Outro risco importante é a medicalização ou patologização. Rotular comportamento como transtornos, por exemplo, eh, sem uma, sem uma aprofundada, né, sem uma escuta aprofundada, pode silenciar a dimensão simbólica do sintoma. Ou seja, você rotular, não, ele tem um transtorno obsessivo compulsivo, ou então ele está com esquizofrenia, ou então ele está com, sei lá, algum tipo de coisa assim que você possa rotular e já transferir ele para um psiquiatra. Então, assim, continua o processo para você ter mais certeza das coisas, não vá assim rapidamente, tá? O analista ele precisa sustentar a complexidade do sofrimento psíquico antes de qualquer enquadramento diagnóstico. E o reconhecimento dos próprios limites. Por fim, o maior cuidado do manejo clínico é reconhecer seus próprios limites, saber quando encaminhar, quando pedir supervisão e quando interromper um atendimento faz parte da responsabilidade profissional. A clínica infantil não é um espaço de onipotência, mas de escuta, sustentação e trabalho contínuo sobre si mesmo. O manejo ético é cuidadoso, protege a criança, a família e o próprio analista. Ele garante que o processo analítico permaneça em espaço de transformação psíquica e não repetição de um sofrimento. Brincar como via de acesso ao inconsciente. Na clínica infantil, brincar ocupa o lugar que a associação livre tem na análise dos adultos. Ou seja, quando a criança está brincando, ela já está associando. Então, aquela associação livre pela fala, né, pela forma verbal que o adulto faz ali no espaço analítico com o analista, a criança vai fazer essa associação livre através do brincar. Então, ela pode pegar um boneco e associar esse boneco ao padrasto, ou associar esse boneco ao próprio terapeuta, tá? E ali ela vai ter essa oportunidade. É por meio desse brincar que a criança fala de si, dos seus conflitos, dos medos, os desejos e fantasias. Quando você compreende o brincar como uma linguagem do inconsciente, deixa de vê-lo como simples passatempo e passa a escutá-lo como produção psíquica legítima. Brincar como forma de expressão. A criança ainda não dispõe plenamente dos recursos simbólicos de linguagem verbal para narrar o seu sofrimento. A busca surge então como uma forma privilegiada de expressão. Brinquedos, jogos, desenhos, encenações, repetições não são aleatórias e elas carregam significados inconscientes e organizam de maneira simbólica as experiências emocionais que ainda não podem ser ditas em palavras. Recriação de cenas internas e externas. No brincar, a criança recria cenas internas e externas. Conflitos familiares, angústias, rivalidades, medos, perdas, vivências traumáticas e fantasias inconscientes aparecem disfarçadas em histórias, personagens e ações. O analista deve observar não apenas o conteúdo do jogo, mas também a forma como a criança brinca, o ritmo que ela brinca, a repetição de alguma situação, a rigidez ou a fluidez, os silêncios e as interrupções. Repetição no brincar. O que é repetição? Vamos ver? A repetição é um elemento central. Quando a criança insiste nos mesmos jogos, nos mesmos enredos ou nos mesmos papéis, está tentando elaborar algo que permanece não simbolizado.
Então, de repente, ela pega ali o bonequinho e o bonequinho sempre fica sentado no banquinho. E esse bonequinho fica sentado no banquinho ali, quieto, e nenhum outro elemento entra na brincadeira. E ela sempre coloca esse bonequinho no banquinho, sentadinho. É uma repetição. Então, você precisa ficar atento a esses sinais, a esses símbolos. Essas repetições são manifestações da compulsão, a repetição que indicam pontos de fixação do sofrimento psíquico. Sua escuta deve acolher essa repetição sem tentar interromper ou corrigir. Então, você não vai falar assim, ó, pega o bonequinho, coloca ele para brincar no meio dos outros brinquedos ou dos outros bonecos. Não. Você vai fazendo perguntas ali, leves perguntas, ou então mesmo deixando essa criança brincar até ela conseguir, né, fazer um outro cenário. O corpo no brincar. O corpo também fala no brincar. Posturas, movimentos, tensões, aproximações, afastamentos do analista ou de objetos revelam estados emocionais profundos. Por exemplo, vamos dizer que nessa brincadeira tem um cavalo ali de brinquedo. E essa criança, quando ela está brincando, ela sempre se afasta daquele cavalo. Eu estou trazendo uma situação hipotética, mas que poderia ser verdade. E aí ela vai, monta outro cenário, mas quando ela vai se aproximar daquele cavalo, ela sai, ela foge daquele cavalo. Então, assim, poderia ser uma criança que passou por um trauma, né? Ou que ela associa o cavalo a uma potência, a uma força que, né, pode ser literalmente um trauma com um cavalo, ou o cavalo pode ser um símbolo de uma potência, por exemplo, que ela enxerga dentro da família e que ela tem medo, que ela tem, né, essa rejeição aí. Muitas vezes, o que não aparece na narrativa do jogo emerge no corpo da criança, por isso a sua observação precisa ser ampla, integrando o gesto, a fala, o silêncio, a ação, a reação também. Transferência manifestada no brincar. A transferência também é o espaço onde a transferência se manifesta de forma intensa. Perdão. O brincar também é o espaço onde a transferência se manifesta de forma intensa. A criança atribui ao analista papéis simbólicos, que a gente já falou, né? Cuidador, agressor, aliado, ausente, controlador. E esses lugares transferenciais oferecem material clínico valioso para compreender os vínculos primários da criança e a forma como ela se relaciona com o outro. Intervenção cuidadosa no brincar. Sua intervenção no brincar deve ser cuidadosa. Interpretar não significa explicar o jogo ou dar sentido relacional às ações da criança. A interpretação, quando necessária, deve surgir a partir do próprio material apresentado e ser formulada de modo simples, representando o nível de simbolização da criança. Muitas vezes, o silêncio, né, o silêncio atento ou uma pontuação breve é mais eficaz do que uma interpretação direta, tá? Vamos dizer assim que o menos é mais. Não dirigir o brincar. Olha outro detalhe. É fundamental não dirigir o brincar quando o analista impõe temas, corrige enredos ou orienta excessivamente o jogo, a brincadeira. Ele interfere na produção espontânea do inconsciente. Ou seja, a criança está ali e ela vai brincar de acordo com o conteúdo psíquico dela. Se você chega e começa, coloca isso aqui, por que você não faz isso? Você está interferindo,
no psiquismo dela. Ela não vai representar o que está no psiquismo dela, mas ela vai seguir as suas orientações, e aí não adianta. O seu papel é oferecer o espaço seguro, com limites claros, onde a criança possa criar, repetir, destruir, reconstruir simbolicamente. Função reparadora do brincar. O brincar também tem uma função reparadora. Ao representar situações dolorosas, a criança pode transformá-las, encontrar novas saídas e experimentar outras posições subjetivas. Esse processo ele não acontece por imposição externa, mas pela própria dinâmica do jogo em um ambiente suficientemente seguro. Compreender o brincar como via de acesso ao inconsciente é reconhecer que a criança fala o tempo todo, mesmo quando não usa as palavras. Cabe a você compreender essa linguagem, sustentar a escuta e permitir, através do brincar, através do brincar, o sofrimento encontre caminho para a simbolização e a sua transformação. Vamos ver os limites do enquadre e a função terapêutica? Então, limites, enquadres não são elementos burocráticos, assim como na clínica adulta, aqui também não são limites, não são elementos burocráticos ou um acessório no atendimento. Eles constituem a própria base da função terapêutica. Sem enquadre, não há continente psíquico suficiente para que a criança possa brincar, simbolizar e elaborar os seus conflitos. Cabe a você compreender que o limite, longe de ser repressivo, é estruturante. O que que acontece muito com as crianças hoje em dia, principalmente, em muitas famílias, até antigamente também, mas hoje está muito mais comum, é a falta do limite. A criança faz o que quer, na hora que quer, o pai recompensa sem ela ter feito nada. Então, dentro das famílias já fica essa desordem, e dentro do setting analítico é necessário ter esses limites para que a criança já vá tendo uma estrutura organizacional psíquica também. Elementos do enquadre terapêutico. O enquadre diz respeito a condições que organizam o tratamento, horário, por exemplo, frequência, duração das sessões, espaço físico, regras do setting e a relação com os pais. Esses elementos oferecem previsibilidade e segurança, algo essencial para a criança, especialmente quando ela vive em contextos familiares marcados por instabilidade e ambivalência ou excesso de permissividade, ou seja, tudo é permitido. O limite como organizador psíquico. O limite funciona como um organizador psíquico. A criança testa constantemente o enquadre, não por desobediência, mas para verificar se o ambiente é confiável. Olha que incrível! E isso acontece não só na análise, dentro das famílias também. Quando você sustenta o enquadre com firmeza e constância, transmite à criança a experiência de um adulto que suporta a angústia, que não se desorganiza diante do caos e pode ser referência simbólica para essa criança. Limite não é punição. Na clínica infantil, o limite não se confunde com punição. Dizer não, interromper um comportamento perigoso ou proteger o espaço terapêutico são intervenções clínicas não morais. O modo como você coloca o limite é tão importante quanto o limite em si. Ele deve ser claro, simples e sem agressividade.
O excesso de explicações costuma confundir a criança e enfraquecer a função simbólica do limite, ou seja, é, falar demais com a criança não adianta, tá? Você tem que agir de outra forma com a criança. Proteção do analista pelo enquadre. O enquadre também protege o analista. Ele delimita o seu lugar, impede atuações impulsivas e evita confusões de papéis. Quando o enquadre se fragiliza, o risco de envolvimento inadequados, alianças inconsistentes com os papéis, por exemplo, ou atuações de contratransferências, aumenta significativa. Sustentar o enquadre é uma exigência ética. Função terapêutica, acolhimento e limite. A função terapêutica emerge justamente dessa combinação entre acolhimento e limite. A criança precisa sentir que pode expressar os seus afetos, inclusive a agressividade, medo e ambivalência, sem ser rejeitada. E, ao mesmo tempo, precisa encontrar um ambiente que não se deixe invadir ou desorganizar por essas manifestações. É nessa tensão que o trabalho psíquico acontece. Limites concretos no brincar. No brincar, o limite aparece de forma concreta. Há brinquedos que podem ser usados, outros que precisam ser cuidados, ações que podem ser realizadas e outras que precisam ser interrompidas. Cada intervenção sua comunica à criança sobre o mundo, sobre o outro e sobre si mesma. O limite bem sustentado ajuda a criança a diferenciar a fantasia da realidade e a construir noções de responsabilidade e alteridade. O enquadre com os pais. As relações também com os pais, né, faz parte desse enquadre, definir claramente horários, pagamentos, faltas, interrupções, e o lugar de cada um no processo evita conflitos futuros e protege o trabalho com a criança. Quando o enquadre com os pais é frágil, a criança frequentemente expressa essa fragilidade no setting analítico. Ou seja, se você é uma pessoa que se sente inferior, uma pessoa que não coloca limite ali com os pais, a criança vai pintar e bordar. Então, reflete ali, tá? Essa fragilidade. Função terapêutica e reorganização psíquica. A função terapêutica do analista não está em ensinar comportamentos adequados, mas em sustentar um espaço simbólico onde a criança possa se organizar psiquicamente. Limites e enquadre não impedem o processo analítico, eles tornam possível. E ao sustentar esse lugar com constância e ética, você oferece à criança, né, algo que muitas vezes falta em sua história. Um adulto que suporta, né, que contém e simboliza. Por exemplo, quando você é uma pessoa organizada, como um analista, você é muito bem organizado ali. O que que vai acontecer? Você vai ser um espelho para essa criança e ela vai se reorganizando também através da sua conduta. Intervenções possíveis na clínica infantil. Intervir não significa corrigir comportamentos, tá? Então, você pode intervir? Pode. E isso não caracteriza corrigir. Educar, orientar diretamente a criança sobre o que é certo ou o que é errado. A intervenção tem como objetivo favorecer a simbolização, ampliar a capacidade de elaboração psíquica e permitir que o sofrimento encontre vias de expressão e menos automáticas. Por isso, você precisa escolher intervenções que respeitem o tempo da criança,
o seu nível de desenvolvimento e a organização do seu mundo interno. Ou seja, você vai levar em consideração a idade da criança, se é um adolescente, o nível intelectual desse adolescente, a estrutura familiar né, sociocultural dessa criança. Tudo isso deve ser levado em consideração para você fazer essas intervenções. Intervenção pelo brincar. E a brincadeira, né, a principal forma de intervenção na clínica infantil ocorre por meio do brincar. Ao acompanhar o brincar, você intervém sustentando a cena, nomeando afetos, pontuando repetições e oferecendo continência às angústias que emergem. Muitas vezes, a simples permanência atenta e não intrusiva já constitui uma intervenção eficaz, especialmente com crianças muito regredidas ou tomadas por angústias primitivas. Então, você está ali assistindo o brincar e essa criança está mostrando ali tudo, né, de acordo com o seu psiquismo. E muitas vezes você nem precisa intervir, só o fato dela estar colocando tudo ali já é uma terapia. O fato da gente, quando é adulto e está na psicanálise, o fato de falar e se ouvir já não é terapêutico. A criança também, o fato dela se colocar ali na brincadeira, constituir aquele cenário ali, já é terapêutico. Chamamento, né, ao futuro psicanalista. Na clínica infantil, você não escuta apenas a criança, você escuta histórias não ditas, conflitos familiares, dores herdadas, angústias ainda sem nome. O seu papel não é tomar partido, corrigir, julgar, mas sustentar um espaço onde a criança possa existir como um sujeito e não apenas como um problema. Essa é uma clínica que exige sensibilidade ética, firmeza e profundo respeito pelo tempo psíquico. Ao compreender a transferência, o brincar, os limites e as intervenções possíveis, você se prepara para oferecer à criança, à sua família, um espaço genuíno de transformação e elaboração psíquica. Antes da gente ir para o caso real de hoje, assim, a transferência na criança se expressa principalmente pelo brincar, pelo corpo, pelas atitudes, e não prioritariamente, né, pela palavra. Então, essa é a grande diferença. O analista é investido como figura significativa do mundo interno infantil e deve sustentar esse lugar sem atuar. Ou seja, quando o analista começa esse atendimento, ele começa a fazer parte ali do mundo psíquico da criança e ele vai ser mais um membro dentro desse campo que ela vive dentro do seu interior. A transferência dos pais, ela é decisiva para o processo e deve ser escutada com atenção clínica. O brincar é a via real de acesso ao inconsciente infantil e deve ser compreendido como uma linguagem simbólica. Limites e enquadre não são repressivos, mas estruturantes, necessários, oferecendo segurança e continência psíquica. A postura ética, a escuta sensível e a elaboração pessoal do analista são fundamentais para o manejo clínico responsável. Como você tem observado a transferência se manifestar no brincar das crianças com as quais você trabalha? Se você não trabalha ainda, pega as crianças que você conhece, tá? Como você observa essa transferência da criança ao brincar quando tem um adulto por perto? De que maneira a transferência dos pais influencia no seu manejo clínico? Aqui já você pode pegar, né, conteúdo que a gente estudou hoje.
você sustenta o enquadro e os limites, garantindo segurança simbólica sem ser rígido ou punitivo? A clínica psicanalítica infantil é um campo de escuta dedicada e presença ética, que possamos seguir aprendendo com as crianças e as suas formas únicas de expressar o sofrimento e a potência psíquica. E a atividade final é a seguinte, tá? Eu quero que você reflita sobre um atendimento. Sei lá, se você fez um atendimento recente à criança, não sei se quem está aqui nessa aula já atende criança, tá? Então, assim, se você atendeu uma criança recentemente, mesmo que seja aquele atendimento onde você não cobrou nada, por exemplo, te chamaram e você foi ali, ou é alguém da sua família que você está tentando ali fazer uma reestruturação. Então, responda por escrito essas questões, caso você queira responder, senão não precisa, tá? Que papéis transferenciais você identificou que a criança ou os pais lhe atribuíram? Como as suas reações transferenciais se manifestaram? O que isso pode revelar sobre o campo emocional em jogo? De que forma o brincar, ou a ausência desse brincar, comunicou algo do mundo interno da criança? Como você sustentou ou flexibilizou os limites do setting? Que efeitos isso teve no processo? Esta reflexão não está compartilhada, mas é fundamental para o seu desenvolvimento como um analista. Então, vamos, pegar agora aqui, vamos ver. Vamos ver mais um caso, que nem eu falei para vocês, eu não estou trazendo caso clínico infantil, porque eu não atendi criança ainda, tá? Não sei também se um dia eu vou atender, mas por enquanto só atendo adultos, e aqui eu tenho mais uma mulher, agora é uma mulher de 61 anos, casada há 34 anos, ela é manicure há mais de 30 anos e é mãe de um filho único, tá? Ele é um filho adulto e ela tem muito conflito com esse filho. Então ela chegou dizendo, né, que procurava o atendimento devido a um conflito interno com esse filho adulto. Apresenta sintomas físicos e emocionais, né, a mãe, como hipertensão, ansiedade, insônia, tristeza, angústia, dores na coluna e tendinite bilateral nos ombros, que ela atribui à profissão de manicure. Então, ela diz assim, né? Vamos ver aqui um histórico. Ó. Desde o início da sessão, a paciente narra a história do filho de forma detalhada, como se revivesse o momento do nascimento desse filho. Relata o parto com complicações graves, risco de morte, uma sequência de problemas de saúde da infância do filho. Ao explorar o período gestacional, surge um conteúdo central. A paciente afirma que não desejava a gravidez, pois vivenciou o fato de como uma traição à própria mãe, com quem mantinha um vínculo de extrema dependência emocional. Ou seja, ela não queria ter esse filho para não desagradar a própria mãe. Olha, gente, tem de tudo, né? A figura materna aparece como instância de aprovação absoluta de suas escolhas afetivas, a gravidez, a descoberta, né, tardiamente, foi descoberta tardiamente, e é vivida como culpa, medo, de culpa de medo de decepcionar a mãe e de causar transtornos familiares. Essa culpa atravessa toda a narrativa, ou seja, o sentimento de culpa dela é muito forte, constante. Após o nascimento, por exemplo, né, conversando com ela, ela atribui, por exemplo, que esse sentimento de culpa dela ter rejeitado o filho, dela não ter querido ele,
Então, ela traz esse sentimento de culpa e faz o que isso? Ela querer dar, 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 fazer, fazer, fazer pelo filho, e o filho só no conflito com ela. Após o nascimento, diante da possibilidade de morte desse bebê, a paciente solicita que a mãe e a irmã cuidem da criança em outra cidade, permanecendo ela com o marido. A própria paciente reconhece essa atitude como uma rejeição inicial ao filho, ou seja, ela não queria ter o filho por causa da mãe, mas ela foi, ter o filho e acabou querendo doar esse filho para a mãe e para a irmã. Então, todo esse problema com o filho adulto, né, ao longo da história deles, é por conta desse sentimento de culpa que ela carrega. Então, ela tolera, tolera e faz muito por conta disso, desse sentimento. A paciente identifica que o filho manifesta raiva em relação a ela, sentimento que encontra eco em sua própria percepção de culpa. Ao longo da vida, o filho foi super protegido, impedido de desenvolver autonomia. Ele é altamente dependente da mãe. Já casou, já separou, estava com uma outra mulher, mas ele é altamente dependente da mãe e, mesmo assim, tem esses conflitos com ela. Atualmente, ele é descrito como parado, aquela pessoa que não tem iniciativa, é, arranja emprego e não fica, tá? A mãe chama ele de parado. Ah, ele é muito parado. Incapaz de resolver a própria vida, ou seja, a mãe precisa estar resolvendo tudo da vida do filho de 30 e tantos anos, né? De 30, né? De 30 anos. A paciente reconhece que exerceu controle excessivo sobre o filho. Então, tá vendo? Foi um controle excessivo. A repetição transgeracional se evidencia quando o filho anuncia a gravidez da esposa atual e a paciente reage rejeitando a neta, reproduzindo o mesmo movimento de rejeição que vivenciou na própria gestação. Ou seja, o filho arranjou uma mulher e a mulher ficou grávida e ela não queria de jeito nenhum que ele tivesse um filho. A nora é percebida como uma controladora, tá vendo? Então, ela é controladora e fala que a nora é controladora. E talvez seja mesmo, né? Porque o filho talvez tenha arranjado uma pessoa igual à mãe, né? Espelhando traços da própria paciente. E as hipóteses clínicas? Identificam um funcionamento marcado pela culpa inconsciente, ambivalência materna, dificuldade de separação simbólica, e a superproteção surge como defesa frente à culpa primária de rejeição. Os sintomas físicos parecem associados ao peso psíquico de sustentar esse vínculo infantilizado. Intervenções. A escuta priorizou a nomeação das repetições e da infantilização presente na dinâmica familiar. Ao final da sessão, pontuei de forma direta o significante infantilidade, permitindo que a paciente se confrontasse com o lugar que ocupa. Foram propostas tarefas reflexivas. A paciente demonstrou alívio e satisfação imediata, solicitando continuidade no atendimento. Então, para vocês verem como que um sentimento de culpa, né, que ela teve em relação a ter rejeitado o filho e tal, né, e ter também desapontado a mãe dela, porque antigamente era muito assim, né, gente? Mãe solteira e tal, era muito difícil. Então, como que isso gera problemas durante anos e anos da vida, né? O filho está com 30 anos, mas ele tem muita rejeição. E ela, para vocês terem uma ideia, ela é desse tipo de mãe que quer que o filho se trate, tá? Tudo bem, que ele precisa também. Mas ela me pediu, naquela época eu estava atendendo só mulheres, e ela me pediu, implorando, para eu atender o filho dela em algumas sessões. E aí eu atendi o filho dela em uma sessão e foi assim, bem chocante, tá? A versão do filho.
tudo que o filho estava passando e como ele tinha resistência a essa mãe e ao mesmo tempo como ele fazia essas coisas como manipulação, por exemplo, sabe? Ele tinha machucado o braço, é, quebrado o braço, estava engessado. E ele tinha dado, porque ele tinha dado um soco no sofá, porque ele estava com raiva. Só que ele não falava para a mãe dele o motivo, tá? E ela insistia o tempo todo como que ele tinha quebrado esse braço, como ele tinha quebrado esse braço, mas ele não falava para a mãe. E ele chegou a relatar isso para mim. Então, assim, é muito complicado, né? E, e foi esse o relato. Então, assim, como que você, né, como um analista, se colocaria nessa situação? O que você falaria? Quais as técnicas você utilizaria? É para isso que eu estou trazendo esse relato real. Então, chegamos ao final de mais uma aula. Quero agradecer aqui por você estar aqui até agora e a gente se vê na próxima. Até!